Queremos dar novamente as boas-vindas a todos. É um prazer ter vocês aqui conosco para mais um webinar da GE Healthcare. Hoje teremos a ilustre presença do Dr. Marcelo Miglioranza. Ele é um médico muito bem conceituado no meio cardiológico, graduado pela Faculdade de Medicina da Fundação Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. Ele também tem especialização e PhD pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e MBA pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Atualmente, o Dr. Marcelo ele atua como diretor no Laboratório de Pesquisa de Inovação de Imagem Cardiovascular, também no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Também trabalha na Prevencor, no Hospital Mãe de Deus, e Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr. Marcelo, agradeço muito o senhor pela presença, o senhor tem a nossa atenção. Muito obrigado. Bom, muito obrigado pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento a respeito do tratamento da insuficiência mitral. Eu, durante esses últimos anos, me dediquei muito à cardiopatia estrutural, então a fazer diagnóstico por imagem, principalmente pelo ecocardiograma, e a acompanhar nos procedimentos, tanto percutâneos, quanto nas cirurgias convencionais de plastia valvar mitral. Então, nesses próximos 40, 45 minutos, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que o cirurgião e o cardiologista intervencionistas devem saber a respeito do tratamento da insuficiência mitral. Em outras palavras, o que nós, como médicos que trabalham com imagem cardiovascular, podemos acrescentar e de informação para garantir um adequado tratamento destes pacientes. Como sabemos, a insuficiência mitral é a valvopatia mais comum. De longa data, ela acomete grande parcela da população, com uma prevalência que vai aumentando de acordo com o envelhecimento da população, chegando até aproximadamente 10% dos pacientes com mais de 75 anos de idade. E além do mais, a insuficiência mitral ela tem uma grande importância dentro da cardiologia, porque ela está envolvida no desenvolvimento de insuficiência cardíaca através de uma cascata de eventos em que a regurgitação mitral acaba fazendo uma sobrecarga volumétrica e de estresse no miocárdio ventricular, causando dilatação da cavidade com dano e disfunção. E isso acaba gerando um ciclo virtuoso onde aumenta ainda mais a insuficiência mitral e se continua essa cadeia de eventos. E pacientes com uma insuficiência mitral de grau moderado a severo, eles podem ter uma mortalidade de aproximadamente 57% em um ano de segmento. E o grande problema que nós enfrentamos no dia a dia é que muitos desses pacientes acabam não sendo considerados candidatos para cirurgia da válvula mitral. Por quê? Todos os pacientes que apresentam insuficiência mitral, grande parte deles acabam tendo, é claro, fatores que proíbem a cirurgia, como já uma disfunção ventricular esquerda de grau avançado, um risco cirúrgico elevado, múltiplas comorbidades. Mas a gente tem aproximadamente 50% desses pacientes que eles acabam não sendo adequadamente referendados para a cirurgia, ou tendo a sua identificação dentro dos exames de imagem, para que ele faça o procedimento, mesmo que ele tenha indicações de acordo com o guidelines. Então, nós vemos aqui que metade desses pacientes poderiam ter um destino diferente, principalmente se tivesse uma interação maior entre o médico que está fazendo o exame de imagem com o cirurgião ou o cardiologista intervencionista. E aqui eu vou demonstrar um exemplo, um caso clínico, um paciente muito comum no nosso consultório, 85 anos de idade, ele já tinha 2 cirurgias de revascularização miocárdicas prévias, DPOC, e ele aparece com um sopro de 5 cruzes em foco mitral. No nosso consultório, com o uso de um aparelho de point of care handheld, a gente acaba fazendo uma avaliação
com 2 aquisições de imagem, nós vemos com o Doppler colorido que realmente esse paciente ele apresenta uma disfunção na válvula mitral dentro do fluxo desse paciente, dentro da sua jornada. Seria ser encaminhado, então, para a realização de um exame de ecocardiograma para confirmar o diagnóstico e determinar a gravidade dessa regurgitação com vistas ao planejamento do tratamento. E aí a gente faz tanto avaliações por métodos convencionais, quantificação de volumes ventricular, atrial, também por 3D, que hoje tem ganhado cada vez mais importância e mostrando que ele tem um valor prognóstico muito maior. Avaliação do strain miocárdico ventricular esquerdo, que é um fator prognóstico importante nesses pacientes, indica aqueles que terão melhor evolução após o tratamento cirúrgico, e acaso, claro, naqueles pacientes em que nós temos ainda dúvidas sobre os sintomas e a necessidade de indicação, a gente pode fazer ecocardiograma de estresse. Bom, mas do ponto de vista prático, o que o cirurgião, o cardiologista clínico e o cardiologista intervencionistas necessitam saber quando nós fazemos um exame? Normalmente, se a gente for olhar como funcionam os fluxos nos laboratórios de ecocardiografia, os laudos eles acabam sendo mais genéricos, tá? E apenas se detendo na quantificação do grau de severidade da insuficiência mitral, né? E poucos vão um pouco mais além disso e avaliam, de fato, o que está por trás no mecanismo causador dessa insuficiência e dão informações importantes para saber se é possível fazer um reparo cirúrgico, um procedimento de reparo percutâneo ou esse paciente tem que fazer uma troca valvar com implante de uma prótese. Então, as questões básicas que nós devemos incluir no laudo, eles vão em relação à etiologia, a classificação, então, de Carpentier sobre esta válvula e o grau de reparabilidade. Quando a gente fala de etiologia, a gente tem que diferenciar muito bem entre primária, onde nós temos uma alteração orgânica na válvula, alteração de estrutura nos folhetos, né, podendo ser uma deficiência fibroelástica, muito comum nas idades mais avançadas, uma alteração mixomatosa ou uma síndrome de Barlow, que acaba sendo mais comum em pessoas mais jovens. Tá? E, é claro, se é uma etiologia secundária, então uma insuficiência mitral funcional decorrente de uma disfunção do ventrículo esquerdo e atrial esquerda também. É importante falar sobre o tamanho, o formato do anel valvar e se tem calcificações ou não, porque isso vai estar diretamente relacionado com a possibilidade de fazer uma plastia, tá? E a descrição anatômica e topográfica das alterações da válvula, principalmente quando se trata de uma alteração degenerativa, né? Uma alteração primária. Quais são os folhetos e os escálopes envolvidos. E aí sim, a gente vai caracterizar a lesão, se é uma lesão simples, complexa, com prolapsos e subprolapsos, hipoplasias de folheto, perda de coaptação, presença de clefts ou pseudoclefts. Muito dessa questão do laudo ser sumarizado e se deter muito apenas na quantificação do grau de severidade se dá porque antes se utilizava apenas o ecocardiograma bidimensional. E era muito mais complexo e difícil de fazer uma avaliação pormenorizada da anatomia valvar para fazer a descrição de todas essas alterações. Notem que com o advento do ecocardiograma tridimensional, ficou muito mais simples eu identificar as lesões. Então, quando eu estou vendo esta imagem à direita na tela, uma aquisição transofágica com uma visão a partir do ponto de vista do cirurgião e dinâmica em tempo real, eu consigo ter a mesma visão de uma peça anatômica ou a mesma visão do cirurgião no procedimento cirúrgico. Então, eu consigo falar de igual para igual e passar as informações necessárias. Tá? E, claro, o cirurgião, olhando essa imagem, muitas vezes ele já vai entender o que tem de alteração na válvula e já vai saber o que deve ser realizado. E notem que
neste folheto posterior da válvula mitral, a gente tem na altura de P1 para P2, na transição, um fleio com duas cordoalhas rotas, e nós com um grande prolapso junto e um subprolapso em P3, né? E um pseudocleft entre P2 e P3. Já, se eu fosse fazer um ecocardiograma bidimensional, eu teria que ter pelo menos 3 aquisições, né? Nos planos de 4 câmaras, no intercomissural e no eixo longo, para tentar compor na minha mente estas imagens. E notem como é muito mais difícil de identificar este fleio, a relação anatômica e a topográfica dele na válvula mitral. Bom, mas então, além de uma aquisição 3D, claro, é importante nós fazermos essas aquisições bidimensionais também, porque elas vão ser importantes no planejamento do procedimento e no momento de controle do resultado cirúrgico. E quais são essas aquisições mínimas que nós devemos fazer? O ideal é nós fazermos sempre uma aquisição, então, intercomissural, mais ou menos a 90 graus, tá? Onde nós vamos ter à direita da imagem a porção lateral, nós temos o apêndice atrial esquerdo, e à esquerda da imagem o septo interatrial, que é a porção medial. E esse plano de corte que nós estamos vendo corresponde a esta linha pontilhada na peça anatômica. Então, nós vamos ter à direita, próximo ao apêndice atrial, A1, P1. No centro da imagem, nós vamos ter A2 e podemos ver um pouquinho de P2, que é P2, essa porção que está prolapsando aqui. E à esquerda da imagem, nós vamos ter P3. Posteriormente, então, nós vamos fazer uma aquisição no eixo longo a 120 graus, onde nós vamos ter à direita a porção anterior, que está próxima à válvula aórtica, e à esquerda a porção posterior. E aqui nós conseguimos separar bem o folheto posterior do folheto anterior. Este plano de corte corresponde a esta linha pontilhada que nós estamos vendo aqui na peça anatômica. Então, nós vamos ter o folheto anterior na altura de A2 e o folheto posterior na altura de P2. E percebam aqui o déficit de cooptação ocasionado pelo fleio na válvula. E por último, então, nós teríamos que, no mínimo, ter mais essa aquisição a 0 graus, que seriam 4 câmaras, onde nós vamos ver também a imagem de P3, A2 e A1, conforme essa linha pontilhada que está cortando a peça anatômica. Outras aquisições importantes seriam ter um bicaval, isso é importante se nós vamos planejar algum procedimento percutâneo para avaliar o septo interatrial e a factibilidade de fazer uma punção, né? Então aqui nós vemos um septo interatrial, cavo superior, essa região à direita é cranial, a região à esquerda é caudal, onde nós temos a cava inferior, e aqui é a região da fossa ovalis, que é a porção onde nós vamos fazer a punção, né? E a 45 graus neste curto também nos ajuda a ver a relação antero-posterior do septo interatrial, também para o planejamento da punção. Uma aquisição com color também é muito importante para nós vermos como está o direcionamento desse jato regurgitante, saber se é um jato excêntrico ou não, ou central, e isso tem a relação com a factibilidade também de fazer o reparo e com a etiologia. Nesse caso aqui, que corresponde à imagem anterior, aquele fleio em P2, nós temos um jato bem excêntrico que ele vai em direção anteromedial. Bom, pensando então num tratamento percutâneo, lembre-se que esse nosso paciente ele tinha 82 anos de idade, DPOC, tinha um risco cirúrgico elevado. A colocação de um mitraclip, então, ele acaba sendo uma alternativa. Então, é importante a gente fazer uma avaliação para determinar se ele preenche os critérios do Everest,
para um sucesso de um MitraClip. Entre os critérios ecocardiográficos, a gente tem a determinação do grau de severidade da insuficiência mitral, que a gente vai fazer através da quantificação do jato regurgitante, né? Ver o quanto ele, qual é a porcentagem que ele ocupa dentro da área do átrio. Nós vamos avaliar se existe, né, a presença de fluxo reverso na veia pulmonar, que é também um indicativo de severidade. Ele pode ser visto tanto pelo Color Doppler, quanto, tá, pelo Doppler pulsado posicionado na boca da veia pulmonar. E aí nós vamos ver o fluxo reverso na veia. Outros parâmetros utilizados também são a largura da vena contrata, é um parâmetro muito utilizado nesses jatos excêntricos, né, e também em insuficiências mitrais funcionais. Ele nada mais é do que a área mais estreita do jato pós ele ter passado pelo orifício regurgitante. Então, esse pescoço que ele faz após passar pela a válvula mitral. Né? E aí sim, parâmetros mais objetivos, que são a quantificação do volume regurgitante, volumes acima de 45 ml por batimento, ou uma fração de regurgitante maior ou igual a 45%, são indicativos de severidade, tá? E um orifício regurgitante efetivo, tá? Maior que 40 é de severidade, mas acima de 30 milímetros quadrado já é um critério, de acordo com o estudo Everest para a colocação do MitraClip. Então, aqui a gente precisaria ter pelo menos 3 critérios positivos, sendo um destes um critério quantitativo, então um desses 3 últimos que eu comentei. Bom, após isso, nós vamos fazer então a determinação morfológica. Quais são os critérios que são favoráveis para o sucesso do procedimento? Então, jato regurgitante central, seja em insuficiência mitral primária, degenerativa, ou secundária, a funcional. Por quê? É mais factível a colocação do clipe em topografia central da válvula mitral e o tratamento do déficit de cooptação. Como nós podemos ver aqui nessas múltiplas aquisições, aqui nós temos uma aquisição tridimensional. Então, nós temos um jato bem central em altura de A2 e P2. Então, um caso bem factível para o fechamento percutâneo. E aqui a gente tem também um jato central, mas excêntrico, tá? Que também é bem factível para o fechamento percutâneo. Outra questão que nós temos que avaliar é o tamanho da área valvar mitral durante a diástole, durante a maior abertura da válvula. Essa área ela tem que ser maior do que 4 centímetros quadrados. Por quê? Áreas pequenas, elas têm uma alta probabilidade de ficar com uma estenose residual, seja o tratamento percutâneo com MitraClip ou uma plastia valvar mitral cirúrgica, aberta ou por vídeo. E essa quantificação nós podemos fazer através da aquisição de um dataset tridimensional e com a ferramenta, então, de Flex Slice, nós podemos posicionar o ponto de corte na ponta dos folhetos da válvula mitral durante esse momento de maior abertura. E aí nós fazemos a planimetria do orifício da válvula mitral. E dentro dos critérios dos preditores para risco de estenose residual, então nós temos uma área valvar nativa pequena, o oposto do que eu falei anteriormente. Tá? E grande extensão intercomissural do prolapso, do flare ou do déficit de cooptação, porque isso vai requerer um maior número de clips, tá? E com isso vai deixar a válvula mais fechada. Outra alternativa para a gente fazer todas essas quantificações necessárias é com o software de quantificação da válvula mitral, que está dentro do EcoPack. A partir de uma aquisição tanto transofágica quanto transtorácica, nós podemos fazer
de forma semiautomática o desenho da válvula, e a partir disso o software vai nos dar todas as medidas do tamanho do anel valvar, do perímetro, dos diâmetros anterior e posterior e dos diâmetros intercomissurais, que são muito importantes até numa cirurgia aberta, informar para o cirurgião, porque isso vai determinar o tamanho do anel de suporte para a plastia valvar. E dentro da etiologia aqui, para mostrar para vocês, né, a gente pode ter diversas etiologias de insuficiência mitral primária, desde de um Barlow, onde a gente tem múltiplos prolapsos e excesso de tecido, como na imagem da esquerda, como uma displasia fibroelástica, onde nós acabamos tendo perda de tecido conjuntivo nessa válvula e ela acaba ficando mais enfraquecida e com maior risco de ruptura, que é uma alteração mais comum em pessoas mais idosas, né? Outros critérios favoráveis para o sucesso, então, é o comprimento do folheto posterior, que ele tem que ser maior do que 10 milímetros, ele é medido na altura de P2. Tá? Por que isso? Porque para permitir que haja um grasping do clipe, então que o clipe consiga prender o folheto. Tá? E o fleio mitral, a largura dele tem que ser menor do que 15 milímetros, isso aí era um critério antigo, hoje até se aceita um pouco maior, mas sabendo que isso aí aumenta o risco de estenose residual. E o gap, o fleio gap, que é a distância, a altura entre os folhetos, menor que 10 milímetros. Por quê? Porque quando é mais alto, fica difícil do clipe prender os dois folhetos. Tá? E aqui, então, nós temos um exemplo na imagem. Na imagem superior, nós temos, então, mostrando o folheto posterior, que é medido, que ele tem que ser maior que 10 milímetros. O fleio gap, então, a distância entre o folheto posterior e o anterior. Tá? E na imagem de baixo, a largura do gap, né? O flail width, que é menor, tem que ser menor que 15 milímetros. Quando a gente faz um ecocardiograma bidimensional apenas, a gente não conta com 3D, então é um pouco mais trabalhoso fazer essas imagens, nós temos que fazer uma aquisição no intercomissural, naquela janela de 90 graus, tá? E mais ou menos tatear onde seria o plano que conseguimos ver o maior déficit de cooptação entre os folhetos, anterior e posterior, e aí sim a gente pode fazer a medida da altura, que fica ali a distância, como a gente vê na imagem abaixo, entre A2 e P2, né? Que neste caso mediu 10 milímetros, e a distância, a largura deste gap, que fica do prolapso, que neste caso deu 15 milímetros, bem de acordo com são os critérios do estudo. Né? E também nós podemos fazer outras aquisições em outros planos para medir a largura dos folhetos e também a altura deste gap. Nos softwares de quantificação da válvula mitral, nós também podemos ter, quando a gente seleciona a aba em relação aos folhetos, ele acaba nos dando o comprimento, a área dos folhetos, né? E também não só o tamanho do tenting, mas o tamanho do gap. Aqui, então, eu vou mostrar um dos casos. A gente virou um pouquinho a imagem, a gente está vendo com uma perspectiva a partir da aorta. Então, esse folheto que a gente vê na nossa frente balançando com a cor do alha solta é P2, é folheto posterior, na altura de P2. Então, a gente vê o flail e a gente vê um pseudocleft entre P2 e P3. Né? O interessante é que o Eco 3D nos possibilita, então, fazer essas análises em múltiplas visualizações. Nós podemos girar a imagem. Isso é muito bacana, porque quando eu sento com o cirurgião e o cardiologista intervencionista para fazer o planejamento de um procedimento, a gente fica uns 30 a 40 minutos tranquilamente na frente da estação de trabalho, olhando as imagens e diversos ângulos e fazendo diversas medidas. E após essa discussão, eles já saem com toda do tratamento e da cirurgia. Tá? Então aqui nós conseguimos ver bem esse flail. Tá? E aqui, quando a gente para a imagem, então a gente tem o déficit de cooptação em face. Nós conseguimos medir a largura do flail. Né?
que era aquela medida que eu tinha mostrado para vocês na imagem bidimensional intercomissural anteriormente, a distância de ponta a ponta desse déficit de coaptação, tá? E a altura do flare, então, que seria a altura entre A2 e P2. Esse paciente, esse aqui é um outro caso, é um paciente jovem, tá? Ele era bem factível ao tratamento cirúrgico, então ele foi submetido a uma plastia por vídeo, tá? Então vocês olhem aqui o cirurgião colocando o anel de sustentação, é uma válvula com um Barlow, tá? E esse anel foi dimensionado pelo ecocardiograma pré-operatório. Aqui nós temos, então, algumas imagens para mostrar pré e reparo, e aqui durante a fase final do reparo. E aqui nós temos o ecocardiograma de controle, então, que nós vemos aquela mesma válvula anterior que eu mostrei para vocês, tá? Já após plastia, com colocação do anel, e que a gente não tem praticamente zero de regurgitação residual. E notem que é um folheto espessado, bem incompatível com o Barlow. E aqui a gente tem um outro caso, tá? Que era um paciente que já de alto risco cirúrgico, aquele paciente do início que eu mostrei para vocês, tá? Que ele tinha uma topografia de lesão um pouco distinta, né? A gente vê aqui bem o P3 com fleio, cordoalha solta e praticamente uma fenda entre P3 e P2. Era uma anatomia bem complexa para fazer um fechamento percutâneo. Vocês podem ver aqui nessas análises. Onde eu desenhei com a seta seria a direção do jato regurgitante. E nas imagens da esquerda, a gente vê de uma outra perspectiva essa lesão. E aí, quando a gente foi planejar o procedimento, o paciente não tinha outra opção a não ser fazer percutâneo, nós ficamos pensando onde é que nós íamos colocar os clipes. Então, eu desenhei aí em verde quais eram as opções. Se a gente colocasse no bordo só de P3, como está no canto superior esquerdo, a gente perigava aumentar essa fenda entre P3 e P2, onde está ali a seta. Tá? E a gente teria uma opção ou colocar 3 clips para dar maior sustentabilidade, ou colocar 2 clips ali, como a gente vê na imagem da direita e superior, tá? Sendo que um dos clips prendendo diretamente P2 no A2 para dar maior sustentabilidade, que é o que acabou sendo feito. Então, aqui nós temos as imagens pós-procedimento. Então, nós vemos os 2 clipes fazendo a fixação entre A2 e P2, P3. Tá? E esse paciente ficou com uma insuficiência mitral residual de grau leve. Tá? Era um paciente já com idade avançada, de alto risco, tá? E ele ficou muito, muito bem pós o procedimento. Então, durante o procedimento, é muito importante a gente também avaliar todas essas projeções. Né? Aqui nós temos um outro exemplo, era uma ruptura de papilar, a gente vê as 2 cordoalhas com a ponta do papilar em altura de P2. Aqui nós temos a avaliação da válvula mitral, medindo o déficit de coaptação, né? O gap, né? E o tamanho do anel. Né? E aqui nós temos, então, algumas imagens durante o procedimento, né, que mostram o início do procedimento, canto superior esquerdo, desculpa. Aí no superior direito, a colocação do primeiro clipe. Né. Na inferior esquerda, a gente tem já um clipe fixado, tá, e ainda o fleio residual. E aí se colocou mais um clipe, né, para fixar nessa altura do fleio. Né. E aqui nós temos, então, o resultado deste procedimento, né, em que foi utilizado 2 clipes e nós temos, então, uma insuficiência mitral residual de grau leve, tá? Então foi considerado um sucesso esse procedimento. Lembrando que aqui, quando a gente faz um procedimento percutante para um interclip, o nosso objetivo é reduzir a insuficiência mitral, tá? E isso já melhora bastante a sintomatologia do paciente. Não é zerar a insuficiência. E aqui para mostrar para vocês outras imagens, então outros casos. Esse aqui foi um paciente que foi para avaliação, ele tinha uma síndrome de Barlow,
Então, vocês veem que é uma válvula mitral extremamente com excesso de tecido, era um anel super grande que não cabia direito no setor para fazer a aquisição do dataset, então foi até uma aquisição bem difícil de fazer. Esse paciente aqui tinha que ir para reparo cirúrgico aberto, uma plastia, e talvez tivesse que fazer uma troca valvar. É um procedimento super complicado. E a gente tem alguns outros casos, onde a gente tem até assim múltiplos prolapsos, mas a gente tem calcificação do anel, como esse onde a gente vê bem na medial. A gente tem aqui uma visão em face na imagem da direita, onde a gente vê um bloco de cálcio no anel junto à porção que está prolapsando, e isso aqui impediria tanto o procedimento percutâneo como até uma cirurgia de plastia. Não seria bem factível pelo excesso de cálcio que prejudicaria. Então, esse paciente foi submetido à troca valvar. E aqui um exame que eu fiz até faz questão de 2 semanas. Essa aqui também é um Barlow com bastante excesso de tecido. Na imagem da esquerda a gente tem a visão do cirurgião. Acima nós temos o folheto anterior, aqui nós temos o folheto posterior, e notem que tem uma fissura grande bem no meio, na altura de P2. Até eu virei a imagem para a gente ver em frente. Então, essa porção toda que prolapsa mais, e o jato regurgitante, ele tomava essa região aqui, envolvendo todo o segmento P3. Como a gente pode ver melhor nessas imagens estáticas aqui, onde nós temos tanto do ponto de vista a visão atrial à esquerda. Então, a gente vê bem o déficit de coaptação. Esse paciente também, então, ele acabou sendo indicado para troca valvar mitral. Bom, quando a gente fala de etiologia funcional, a gente tem que ter em mente que os folhetos em si, eles são normais. A válvula mitral, em teoria, ela é normal. O problema é um desbalanço entre as forças de fechamento e as forças de tethering, que acabam fazendo com que os folhetos não coaptem de forma adequada. Então, as forças de tethering são decorrentes dos deslocamentos papilares, da dilatação, do aumento da esfericidade do ventricular esquerdo e, consequentemente, dilatação anular mitral. Que isso é tudo decorrente do remodelamento do ventrículo esquerdo de forma global ou local. E que vai também ter um certo grau de contribuição pela assincronia do ventrículo esquerdo e pela deformação da válvula que causa na evolução da doença. E a força de fechamento muitas vezes está comprometida pela contratilidade reduzida, a desincronia dos papilares ou a redução da contratilidade do ânus. Lembrando que ele é uma estrutura dinâmica, como foi mostrado por diversos estudos até do grupo do Badano, no qual eu participei. Dentro do mecanismo da insuficiência mitral isquêmica, então, o que nós temos? Nós temos um déficit de contração regional, que leva ao aumento da esfericidade, e esse aumento da esfericidade acaba por tracionar os papilares e os aparatos subvalvular e a válvula mitral, impedindo a coaptação delas. Então, notem aqui, eu tenho 2 imagens. À esquerda da tela, a gente tem um ventrículo esquerdo normal. Notem como a válvula mitral ela fecha adequadamente no plano do anel, como a gente vê na imagem inferior esquerda. E à direita, nós temos um paciente com uma miocardiopatia dilatada avançada, onde nós temos essa esfericidade do ventrículo esquerdo com a tração, o tethering valvar. E se a gente prestar atenção na imagem inferior direita, nós vamos ver que forma uma tenda, e a coaptação se dá num plano muito mais alto em relação ao plano do anel, tudo decorrente da tração pelo aparato subvalvular. E se não bastasse isso também, nós temos um afastamento dos músculos papilares. Notem à esquerda um indivíduo normal, como eles estão próximos, e à direita da imagem nós temos então um afastamento desses papilares que acabam também contribuindo para esse déficit de coaptação. E aí, de acordo com a classificação de Carpentier, a gente deve classificar entre tipo 1, onde a gente tem uma grande dilatação do anel e um grande afastamento dos folhetos,
tá? Com o plano de coaptação mais ou menos no plano do anel. O tipo 3A, onde o plano de coaptação está mais alto, mais em direção ao átrio em relação ao anel. E o tipo 3, um plano mais ventricular. E a grande diferença dentre a insuficiência mitral primária e secundária, tá, se dá, então, no formato desse déficit de coaptação, desta fenda. Então, à esquerda, a gente tem um caso onde a gente tem uma assimetria dos folhetos, tá? Porque é uma cardiopatia isquêmica, uma disfunção regional que levou à atração desses folhetos. E à direita nós temos aí uma mil dilatada, que faz uma dilatação com simétrica, um déficit de coaptação simétrico. E lembrando aqui que a gente tem folhetos anatomicamente normais. E o que acontece? Isso aí nos prejudica bastante na quantificação pelos métodos bidimensionais. A gente acaba por subestimar o grau dessa insuficiência pelo método de PISA. E aí, alternativas 3D, como até o cálculo, a planimetria do orifício regurgitante, estão vindo como alternativas. Ainda carece de um pouco de validação. Tá? Bom, e quando a gente volta aqui para os critérios, então, morfológicos do Everest, pensando num fechamento percutâneo no mitraclip, o que a gente tem que ver? O comprimento da borda de coaptação, tá? Que ele tem que ser maior ou igual a 2 milímetros, porque isso aí vai nos dar tecido suficiente para se aproximar aos folhetos, tá? E para o clipe prender eles. E a profundidade da coaptação, a altura do tenting, a distância do plano de coaptação do plano do anel tem que ser menor do que 11 milímetros. Então aqui a gente tem um caso, ó, uma paciente com uma insuficiência mitral funcional, ela tem uma dilatação do anel, ela não chega a ter um tenting muito grande, tá? Mas vocês conseguem ver nessa imagem 3D à esquerda da tela, então o déficit de coaptação, e a gente vê um jato aqui bem central, tá? Mas um pouco excêntrico em direção à parede posterior do átrio esquerdo. Por quê? Porque a gente tem uma restrição de mobilidade do folheto posterior localizada devido à disfunção segmentar dela. Tá? Para o procedimento, então é importante a gente avaliar o septo interatrial, como eu tinha comentado anteriormente para vocês, tá? Porque para o procedimento percutâneo mitraclip nós temos que fazer uma punção a uma distância de mais ou menos 3,5 cm do anel, então ela é um pouco mais alta, e ela tem que ser mais posterior, né? Uma punção alta e posterior. Então a gente vai casar pelo menos duas visões, a visão a 45 graus, que ela vai nos dizer se a gente está funcionando anterior, próximo da aorta, ou posterior, mais próximo da parede posterior do átrio, tá? E a altura em relação do anel mitral no 4 câmaras. E é claro também, no bicaval, a gente pode ter também um auxílio entre superior e inferior, né, a distância um pouquinho mais dessa punção. Septos redundantes, aneurismáticos e com forame oval patente são grandes desafios, como esse caso aqui, tá? Porque a punção ela tende a guia introduzida para fazer a punção, ela tende a ir por forame oval patente. Tá? Então é bem mais difícil de acertar o local da punção. E a gente tem também algumas situações como hipertrofias lipomatosas que também podem nos dificultar. E aí, durante o procedimento de mitraclip, então, o que é importante nós informarmos para o cirurgião? Então, a gente volta aqui naquela imagem, a gente vai ter que fazer múltiplas aquisições em múltiplos planos. Tá? A gente vai ter que informar para ele a topografia correta da lesão. Tá? Nós vamos ter que guiar o procedimento, como eu falei anteriormente para vocês, medindo a distância para ver o ponto adequado de punção. Tá? Essa punção, então, ela vai ser realizada a mais ou menos 3,5 centímetros do anel mitral. A gente vai acompanhar a realização da punção. Depois, acompanhar, aqui nós vemos a agulha de punção fazendo uma alteração no septo interatrial. Depois nós vamos acompanhar a passagem das guias, né? E o posicionamento adequado do mitraclip, bem em cima
da região de maior jato, de maior prolapso. Tá? E também a relação dele, se ele está bem alinhado ou não, porque se o clipe estiver um pouquinho rotado, ele pode simplesmente desbeiçar a válvula e aumentar o grau de regurgitação. Então aqui nós temos a imagem do posicionamento do clipe, então bem em A2P2, onde nós tínhamos a região do fleio, tá? E aqui na imagem seguinte, né, nós temos já a colocação de um dos clipes, né? Esse aqui é o exemplo anterior que eu tinha mostrado para vocês. Depois a colocação do segundo clipe. Né? E notem que daí nós ficamos com 3 orifícios de abertura dessa válvula. E pós-procedimento, o que nós temos então que informar para o cirurgião ou o cardiologista intervencionista? Primeiro, a gente tem que olhar o fluxo das veias pulmonares, ver se reduziu o fluxo reverso, porque isso é um dos principais indicadores da redução da insuficiência mitral e do sucesso desse procedimento. Nós podemos olhar também através da imagem tridimensional a regurgitação e fazer uma quantificação. E nós temos que olhar se não ficou com estenose residual. Então nós podemos fazer a planimetria de cada um desses orifícios e a soma das áreas dos orifícios, ela não pode ser menor do que 1,5 cm², porque isso aí é um indicativo de estenose mitral residual significativo. Então, aqui mais uma vez para mostrar para vocês como é que ficou o resultado desse procedimento. E também a gente pode fazer a quantificação do gradiente, né, do fluxo transvalvar, que o importante é ter um gradiente médio menor do que 5 milímetros de mercúrio. E hoje está muito em voga, dentro da avaliação desses pacientes, né, a classificação entre o padrão MITRA-FR ou o COAPT. Tá? Lembrando que o MITRA-FR foi um trial que não mostrou benefício do MitraClip sobre mortalidade, diferente do COAPT. E quando a gente olha os critérios de inclusão, o que a gente percebe? Tá? É que o COAPT ele tratou mais cedo esses pacientes. Tratou quando esses pacientes ainda não tinham uma dilatação muito grande do ventrículo esquerdo. Né? Que é aquela questão da insuficiência mitral proporcional ou desproporcional. Né? E esses pacientes certamente se beneficiaram mais da terapêutica. E o que nós sabemos hoje, então? Que o tratamento da insuficiência mitral, a gente tem que dividir o paciente entre degenerativo e funcional. Né? No caso da degenerativa, seria de baixo risco, a gente sempre vai preferir a plastia valvar mitral, ou então a troca valvar mitral. E esses pacientes de alto risco, então a gente tem algumas alternativas hoje, que são o MitraClip, a colocação de neocordas por via transapical guiada por eco, ou as próteses que estão surgindo. No caso de insuficiência mitral funcional, quando o paciente é de alto risco, nós já sabemos que temos como alternativas, então, o MitraClip, ou a anuloplastia percutânea, ou até essas próteses novas que estão vindo. Mas a grande questão ainda a ser resolvida é o que fazer no paciente com insuficiência mitral funcional severa e baixo risco cirúrgico, porque a gente já sabe que a cirurgia, tanto de troca valvar como a cirurgia de plastias, não oferecem um benefício tão grande para esse paciente. E aqui, então, para mostrar durante um procedimento que nós estamos fazendo de MitraClip, então, nós da ecocardiografia perioperatória, apesar de ficarmos escondidos atrás do escudo de chumbo, fazendo as imagens, nós somos que nem a torre de comando de um aeroporto. Nós não somos os atores principais, nós não somos o piloto do avião, né, que está fazendo o pouso ou a decolagem e levando os pacientes. Nós somos quem está guiando. E o nosso papel aqui é justamente evitar um desastre, né, é garantir o sucesso do procedimento. E a mensagem final, então, quando a gente vai fazer uma avaliação por imagem de uma insuficiência mitral, a gente tem que informar e avaliar o grau de repercussão, determinar a etiologia e tentar ver a possibilidade de fazer uma plastia ou intervenção percutânea, sempre pensando o risco cirúrgico e a possibilidade de reparo. E quando a gente fala de insuficiência mitral em particular, tá,
a gente tem que ver não só a anatomia da válvula e a questão se o coração e a intervenção por device tipo mitraclip são factíveis nesse paciente, mas também a fisiologia, a fisiopatologia e o quanto significante é essa insuficiência mitral. Tá? E o ultrassom, o ecocardiograma é o principal método para fazer isso, tá? Porque ele não só nos garante uma avaliação fisiológica, quanto também anatômica. Tá? E principalmente com as imagens tridimensionais de hoje, a gente consegue dar uma certeza para o cirurgião ou para o intervencionista e uma segurança para ele fazer o procedimento. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Marcelo. Sem dúvida, foi excelente sua apresentação, extremamente didática, e então acredito que todos possam ter visto exatamente quais são os critérios em relação ao MitraClip. Perfeito, muito, 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 assim, demais. Acho que foi brilhante. Bem, eu não sei se o doutor Jorge tem alguma pergunta, porque creo que todavía no tenemos algunas preguntas. Doctor Jorge, ¿usted le gustaría preguntarle alguna cosa? Bueno, el idioma no es el mejor para entendernos, pero No se preocupe, vamos a traducir, no importa. yo quiero decir que el área de la ecocardiografía estructural es un área muy especial. Es un área para un especialista y es un área en la cual yo personalmente no participo. Creo que la ecocardiografía ha dado un salto tan importante que uno no puede abarcar todo, ¿no es cierto? El ejemplo mío, que puedo decir que sé un poquito de ecoestrés, un poquito de strain, un poquito de reserva coronaria, pero a mí me supera el campo de la ecocardiografía estructural, porque no tengo la posibilidad de estar en un hospital, en un sanatorio y en un cath lab e ingresar como usted por suerte tiene esa posibilidad. Así que realmente, bueno, uno ha disfrutado la charla, pero a mí me supera en cuanto a mi capacidad de poder intervenir y ayudar. Yo creo que la experiencia se adquiere en los laboratorios. Ayer hubo una charla muy interesante sobre las imágenes de fusión. No sé si usted la escuchó a Victoria Delgado, Marcelo, ¿escuchó la charla de fusión? No tuve la oportunidad porque estaba trabajando, pero voy a escuchar después. Sí, pero ahora... Ustedes hacen la fusión entre el eco transesofágico y la fluoroscopía. ¿Utilizan alguna otra herramienta de función como la tomografía computada o alguna otra herramienta que está disponible, o solamente hacen la fusión? Ahora no estamos pensando, sí, porque solamente ahora estamos con el equipo DJI que permite hacer la fusión de la tomografía con la ecocardiografía, y también porque solamente ahora que nuestro cirurgiano y intervencionista está empezando a trabalhar com prótese mitral, porque em Brasil não está habilitado de fazer o implante, não há homologação da regulação, pero estão já fazendo a prática para começar tão pronto se tem disponível em Brasil. E uma outra coisa muito importante é que antes do ecocardiograma tridimensional, seguramente os cirurgianos pensavam que não necessitavam do ecocardiograma. Pensavam que somente na informação de insuficiência mitral severa bastava para ser o procedimento. Hoje, o cirurgiano e intervencionista que trabalham com no mesmo hospital que eu, querem um eco de qualidade e querem discutir a imagem, necessitam ver as imagens e
solamente il riporto não basta. Querem mirar comigo as imagens na estação de trabalho. Sim. E porque eles sabem que o resultado final do procedimento depende da qualidade do ecocardiograma. Exactamente. ¿Ustedes están durante todo el procedimiento guiándolos o solamente al principio y al final? ¿Cómo es el...? Como procedimentos percutâneos durante todo o procedimento. Porque hacemos todo o controle. Cirurgia aberta convencional, hacemos ao início do procedimento, depois volvemos ao final para mirar como se sucedeu o reparo. Sim, porque são 4 ou 5 horas de duração e entre a avaliação pré-procedimento e avaliação depois do reparo quirúrgico, podemos fazer tantos outros exames na lab. Hay una pregunta que usted la va a entender mejor que yo. ¿La puede ver usted? Penso que sim. Sim. ¿La puede leer usted? Consegue verla? Sim. Se não, falo. Você acha que a área valvar mitral não deveria ser indexada pela superfície corporal em relação ao critério de inclusão para a mitra clip? Qual o valor da área da vena contracta 3D para classificar a insuficiência mitral como acentuada? Bom, então a primeira questão, quando falamos de quantificação da insuficiência mitral, durante muito tempo o ecocardiograma ele só podia fazer quantificações de formas indiretas a partir de cálculos e suposições geométricas. Tá? Então, a forma que o ecocardiograma podia nos dar a informação de uma severidade da válvula mitral, primeiro, foi a quantificação do orifício regurgitante pela equação de continuidade. Né? O PISA nada mais é do que uma equação de continuidade. Depois, se começou a fazer quantificações do volume regurgitante e da fração regurgitante pelo eco bidimensional. Hoje, pelo eco 3D, então a gente consegue medir diretamente o orifício regurgitante por planimetria. A gente pode ter o orifício regurgitante efetivo, que seria a área da vena contrata, ou o anatômico, que seria a área do déficit de coaptação. Tá? Tendo cuidado que eles são altamente ganho dependente. Então, a gente tem que ter um ajuste preciso da máquina. E, claro, a gente pode fazer tanto a quantificação do volume sistólico e diastólico do ventrículo esquerdo, tá? E do volume ejetivo através da via de saída, e aí sim a gente ter, de uma forma mais fidedigna, o volume regurgitante. Bom, qual é o que realmente faz a evolução pior do paciente com insuficiência mitral? É a quantidade do volume regurgitante. Então, quando a gente fala de quantificar o orifício regurgitante, ele foi uma alternativa que surgiu primeiro dentro da ecocardiografia e que foi altamente estudada e que se mostrou que tem um valor prognóstico. Mas hoje, com o avanço da ecocardiografia, eu acho que o mais importante disso é nós termos sim a quantificação do volume regurgitante e da fração regurgitante. É isso que está mais relacionado com o desfecho do paciente e com a sintomatologia. Bom, então respondendo à primeira pergunta, a questão do ponto de corte da área da vena contrata tridimensional. A gente ainda não tem estudos mostrando, né, validando esses pontos de corte, porque são estudos de segmento dos pacientes, que a gente tem que avaliar a evolução para determinar qual é o ponto de corte que está associado com desfecho pior ou não. É assim que foi determinado os pontos de corte, por exemplo, do aero bidimensional. Tá? Então, são estudos que ainda se carecem. E o que a gente sabe é que não dá para transpor os pontos de corte do aero, né, bidimensional, para a planimetria da vena contrata, pelo 3D. Não se pode fazer isso. Bom, e quanto à indexação por área, pela superfície corpórea do paciente,
O que acontece? Esses pontos de corte foram criados no estudo Everest e a gente replica eles. Tá? A gente sabe que pacientes com uma superfície corpórea maior, eles têm uma demanda de volume sistólico maior e, consequentemente, eles têm câmaras e diâmetros de anéis valvulares maiores. Isso aí é amplamente mostrado em diversos estudos. Tá? Então, se acredita que sim, possa ter uma correlação, então, de uma área ser maior, mas o paciente ser grande, e se a gente for indexar, ela ter um valor indexado menor, o que poderia dar uma estenose pós-procedimento. Mas a gente não tem nenhum estudo mostrando isso, então a gente não tem como aplicar. Tem algumas perguntinhas mais. Sim. Se existe insuficiência mitral severa pelas diretrizes americanas e moderada pelas diretrizes europeias, como definir a insuficiência se o paciente já tem indicação de MitraClip? Sí. No lo sé en Argentina con Jorge Lovenstein, pero acá en Brasil somos mucho más de las guías europeas que americanas. Pero penso que lo más importante acá es la sintomatología del paciente y saber cómo está la clínica, el contexto clínico. Si es un paciente que já tem uma evolução da insuficiência mitral, está com dilatação das câmaras ventriculares, atriales, com muitos sintomas, hipertensão pulmonar. Esse paciente se beneficia muito mais de um tratamento. E por isso devemos utilizar hoje os critérios, penso eu, do estudo MITRA-FR e do estudo COAPT. Esses são estudos que nos mostram mais dos pacientes que se beneficiam. Se esse paciente se enquadra na categoria do estudo COAPT e tem muita sintomatologia, penso que é um paciente candidato para a MitraClip. Que tão importante é a modelação 3D da geometria do anel da válvula mitral na hora de realizar uma intervenção nessa estrutura? Bom, vou responder em português porque não tenho tantas palavras em espanhol para responder essa questão. Bom, o que acontece? Os estudos mostram que, principalmente na insuficiência mitral funcional, nós começamos a ter uma dilatação tanto em direção anterior e posterior como intercomuscular do anel valvular mitral, e ele começa a ficar mais plano, tá? Ele perde a conformação em célula. E o que acontece quando nós vamos fazer um reparo? Tá? Essa dilatação do anel ela acaba aumentando o déficit de coaptação dos folhetos. Não é só o tentin valvar e o tethering que fazem o déficit de coaptação, mas o afastamento deles também. Tá? Então, seja numa plastia mitral funcional, que eu estou falando agora, nós temos que fazer um estudo desse anel para fazer a redução dele de tamanho. E aí, tem se falado muito que anéis de válvuloplastia, de sustentação para válvuloplastia, eles devem ter uma conformação em célula. Por quê? Porque quando a válvula mitral fecha, os pontos mais altos, tá, eles acabam sendo as regiões basais do folheto anterior e do folheto posterior da válvula mitral, na altura mais ou menos ali de P2. Então, a pressão do sangue durante a contração do ventrículo esquerdo, ela acaba se localizando mais na base dos folhetos e não na região de coaptação. Se a válvula mitral está plana, isso aí foi mostrado por alguns estudos, essa pressão ela acaba sendo mais na região de coaptação. Isso aí aumenta a probabilidade de não ter sucesso essa plastia. Tá? Na válvula, na insuficiência mitral primária, a dilatação do anel ela acaba sendo mais nesses pacientes com Barlow ou quando já tem uma evolução mais avançada. E a gente também foi mostrado até por um estudo da Sorina Mihaila, que trabalhou com o Badano, mostrando que esse anel mitral ele perde essa alteração dinâmica de contração
durante o ciclo cardíaco, e isso contribui para a insuficiência mitral, tá? Porque durante a sístole, o anel valvar mitral ele também contrai um pouco, né? E isso ajuda a aproximar os folhetos, né? E fazer uma coaptação melhor deles. Então, a gente vê que o estudo é muito, muito importante. E mais, a gente começa a entender, até tem um estudo recente publicado pelo Badano, que mostrou a relação entre a válvula mitral, a válvula tricúspide, a válvula aórtica e pulmonar dentro do anel fibroso do miocárdio. Então, quando a gente começa a ter a dilatação de um anel, ou numa cirurgia a gente puxa um anel e tenta diminuir de tamanho, a gente acaba alterando a conformação do anel de uma outra válvula, por exemplo, a válvula tricúspide, né? E isso pode ocasionar uma insuficiência tricúspide residual. Então, a gente está evoluindo muito ainda no conhecimento. Essas ferramentas de quantificação do anel estão nos dando muitas informações e muitos insights sobre o que acontece com as estruturas e as interações delas, tá? E provavelmente isso aí vai definir a forma de como vamos abordar a válvula mitral para evitar, por exemplo, que o paciente fique com uma insuficiência tricúspide residual pós-procedimento cirúrgico, que a gente sabe que acontece aí até uns 20% dos casos. Perfeito. Bem, não temos mais perguntas. Agradecemos muitíssimo pela sua apresentação, brilhante. E muito obrigada, Dr. Jorge, também. E eu vou convidar vocês para as 17 horas do horário de Brasil, o próximo webinar com o Dr. William Chalela, que vai apresentar qual o papel do teste ergométrico na era multimodalidade de imagem. Agradecemos muito pela participação de todos e muito obrigada mais uma vez, Dr. Marcelo, pela excelente apresentação. E muito obrigada do Dr. Jorge também. Muito obrigada. Obrigado. Gracias, Marcela. Gracias, Marcelo. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.